mas um evento que visa discutir temas como cultura, como a arte, as suas diversas expressões, ecologia, música, política, economia. Nós já tratamos aqui sobre racismo, sobre a importância das cotas socioraciais, tratamos sobre depressão, suicídio, falamos sobre investimento econômico, onde o cristão deve, de fato, investir. Vamos tratar hoje de um tema efervescente, por assim dizer, porque nós temos percebido que, ao longo da história, uma das áreas bem complicadas, delicadas, a área da sexualidade. E a igreja, ela tem um princípio, ela segue uma norma, e a regra que nós temos para definir a sexualidade do cristão é a palavra de Deus, que é inspirada, que é autoritativa, que é inerrante. Mas há muita coisa hoje que, de alguma forma, está exercendo influência sobre a sexualidade do cristão. Então, nós convidamos o reverendo Elton Vinícius, quero tomar assento aqui conosco. O reverendo Elton é pastor da Igreja Presbiteriana de Matão, em São Paulo. É teólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É cientista social, formado pela Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. E tem mestrado em sexualidade por esta mesma faculdade. Ele vai nos trazer a palavra sobre sexualidade. E nós queremos primeiro agradecer, Roberto, sua vinda e disposição, estar conosco e abrilhantar esse evento, sextou com o Redentor, e passar a palavra para que você traga para a gente uma definição da sexualidade do ponto de vista anacrônico, do tempo, à luz da teologia, e uma definição da sexualidade, uma maneira diacronicamente falando, ou seja, através do tempo, como foi que esse termo e a relação das pessoas foi se moldando, se ressignificando, ao ponto de nós termos a sexualidade nessa visão que se tem hoje. Boa noite, reverendo Léo. Obrigado por ter vindo e atender o nosso convite. Boa noite, pastor Adilson. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu quero agradecer também, em primeiro lugar, pelo convite. Eu acompanho o trabalho da Igreja Presbiteriana Cidade Universitária desde quando começou, de longe, né? Mas acompanho o culto de inauguração, estava aqui. E tenho acompanhado também essa programação aqui, que eu acho de extrema relevância para tratar de assuntos importantes da vida e que, às vezes, nas nossas pregações, naquele momento mais formal da igreja, não se toca e se tornam até tabus. A questão do sexo e da sexualidade é um tabu na nossa igreja. É aquele assunto intocável. Algumas pessoas, ainda quando a gente fala em alguma pregação, só a palavra sexo, relação sexual, as pessoas ficam meio envergonhadas, é um tabu ainda na família. São poucas, talvez hoje, na geração atual, você já tem algumas famílias que conversem sobre isso, mas eu acredito que são poucas. Mas na geração anterior, no nosso tempo, por exemplo, dentro de casa não se conversa sobre isso, né? É um assunto intocável, não se conversa. Então, pastor Adilson, estou muito alegre por esse convite para a gente conversar sobre esse assunto aqui. Espero que haja participação, né? Apesar de nós estarmos aqui na frente, eu sei que o seu entendimento não é de uma educação bancária, mas é participativo e acho que a gente pode contribuir. Bom, eu queria definir primeiro sobre sexo, porque sexo e sexualidade são coisas diferentes. Sexo é uma questão biologicamente determinada. As pessoas nascem XX ou XY. Isso aí é determinado. Raros casos XXY. São raros.
seja, sexo é uma questão definida no nascimento, determinada por hormônios, cromossomos, órgãos sexuais. Então, isso aí não se discute. O sexo é determinado biologicamente. A sexualidade, por sua vez, é diferente disso. A sexualidade, ela é uma dimensão essencial do ser humano. O que significa dizer isso? É uma dimensão que não pode ser retirada, porque se ela for retirada, a pessoa deixa de ser um ser humano completo. É uma coisa que está na essência, a questão de sexualidade. Todos têm sexualidade, nascemos assim. Bebês têm sexualidade, crianças têm sexualidade, adultos, até a velhice, até o final da vida. Tá? Essa sexualidade, irmãos, ela é construída. Tome cuidado, não vou dizer assim, o pastor está defendendo, não é uma questão de gênero como está em pauta. Não, mas eu vou explicar por que a sexualidade ela é construída. A partir de fatores culturais, valores familiares, questões psicológicas, construídas em relação às normas vigentes na sociedade. Tá? Por exemplo, irmãos, a forma como se pensa em sexo hoje, como se fala sobre sexo hoje, é a mesma forma que se pensava, se falava há 40 anos? Não. Modifica-se conforme o tempo, conforme as ideias vigentes. A forma como se vive a sexualidade, por exemplo, aqui no Ocidente, é a mesma forma como se vive a sexualidade no Oriente, sobretudo em países muçulmanos? Não é. A forma como nós cristãos entendemos sexualidade a partir de valores bíblicos é a mesma forma como ela era praticada, por exemplo, no Antigo Testamento? Não é. No Antigo Testamento, por exemplo, você tinha uma certa tolerância à poligamia entre o povo de Deus. O rei Salomão teve quantas esposas e quantas concubinas? O rei Davi teve quantas esposas? Não estou dizendo aqui que Deus determinou poligamia. O padrão de Deus sempre é monogamia. Mas dentro do povo de Deus, dentro da sexualidade, como se praticava, dentro do povo hebreu, a poligamia era algo tolerável. Isso tudo para dizer que sexualidade é um conceito que vai se formando a partir desses valores. Um cristão, a sua sexualidade é formada a partir de valores bíblicos. Um não cristão não forma a sua sexualidade a partir de valores bíblicos. Né? Então, quando você olhar para a sociedade e você perceber na sociedade um comportamento que desvirtua da Bíblia, esse comportamento foi sendo construído através de anos, por conceitos, por pensamentos que se modificam pelo tempo. Por exemplo, houve uma grande modificação no Ocidente sobre sexualidade a partir da década de 60. Década de 60, década de 70, com a revolução sexual, sobretudo em relação ao comportamento das mulheres em relação à sexualidade, mudou completamente. Com as pílulas, por exemplo, anticoncepcionais, com as ideias de prevenção para a geração de filhos, as mulheres, então, passaram a entender que poderiam se liberar mais em relação à sexualidade. E isso aí trouxe um impacto de uma prática sexual, agora, de aquilo que a gente chama de autônoma. O que quer dizer isso? As pessoas passaram a entender que devem praticar sexualidade sem estar preso a nenhuma regra. Não é mais Deus que vai controlar a minha sexualidade, é a minha autonomia. Eu devo buscar a minha felicidade. E a partir de então, essa liberação em relação à prática sexual, ela vem aumentando cada vez mais. Então, gente, é importante compreender isso, né? A diferença de sexo e a diferença de sexualidade. Entendeu, reverendo? Para começar. Bem, vamos lá. A gente já tem um panorama histórico, né? Sabemos que o sexo é uma questão biologicamente determinada e que a sexualidade passa pelo viés da cultura de cada povo. Isso não é, de modo algum, pensar em defesa de ideologia de gênero, que não é o caso aqui.
mas que a formação do povo, a condição da família, de alguma forma, o viés religioso de cada um vai estabelecer a forma do comportamento da sexualidade. Então, bem, nós estamos dentro desse processo, por assim dizer, de evolução do termo, da abordagem a ele, percebendo que há muita coisa que foi mudando, historicamente falando. Você já fez um recorte aqui, a gente já sabe mais ou menos quando é que isso começa, a questão da revolução sexual, né? Eu acho que é de lá que vem essa ideia do meu corpo, minhas regras. A questão é a seguinte: nós tínhamos um comportamento, uma definição de sexualidade a partir de dois pilares. Você tem a heterossexualidade, a homossexualidade. Basicamente, essa polarização. Discutia, o sujeito era hétero, o sujeito era homo. Bem, de um tempo para cá, você já tem outras definições. E há outras formas de se olhar a questão da sexualidade. Né? Você tem outras formas de relacionamento. Por exemplo, a gente sabe dos combate que a sociedade tem em relação à pedofilia. Isso também é uma questão de evolução, por assim dizer, do comportamento e da sexualidade. Você tem hoje uma nova forma de relacionamento que, para alguns, é chocante, que é a chamada parafilia. Você já tem um mercado hoje fabricando bonecos e bonecas de sexo. Tem algumas pessoas abandonando, inclusive, a relação de casamento para se unir, inclusive, numa relação matrimonial com os chamados bonecos. Isso na Ásia, na Europa é uma coisa comum, mas aqui no Brasil já há uma exploração desse mercado. Então, como é que um cristão deve ver isso? Porque a gente está caminhando para uma situação e, de repente, vai chegar alguém na igreja, procurar o pastor, dizer assim: pastor, eu deixei essa relação hétero, a minha esposa estava abusando muito e eu contratei uma boneca. A gente está caminhando para isso. Ainda que possa lhe espantar, possa lhe assustar, que me assusta também, mas isso já é natural em alguns países, em algumas culturas, está chegando aqui no Brasil também. Como é que a igreja vai abordar esse tema da parafilia? Eu acho que com a educação sexual, para começo de conversa, educação sexual, gente. Vejam só. Nós educamos as várias dimensões da nossa vida. Tem uma educação intelectual, a gente vai para a escola para aprender a ler, para aprender a escrever. Tem educação física, que se entende que o corpo é alguma coisa que precisa ser educado e trabalhado. Tem educação financeira, educação emocional, um leque grande. Por que não educação sexual? Eu acredito que a igreja ela ficou muito assustada com essa ideia de educação sexual por causa de alguns projetos muito mal feitos, em uma época aí, acho que em 2016, foi lançada uma cartilha no Brasil para a educação sexual que foi mal feita. Não consultaram as pessoas que realmente deveriam ser consultadas para isso. E começou-se a dizer que educação sexual significa ensinar as crianças a fazerem sexo, fazer com que as crianças se tornem homossexuais e assim por diante. Então a gente percebe hoje que há um bloqueio na igreja, até quando a gente fala de educação sexual, o que eu acho ruim. Essa dimensão da vida também precisa ser educada. Nós não podemos mais deixar, gente, que a natureza cuide. Não vamos falar sobre isso, nós vamos tocar nesse assunto. E as pessoas vão descobrindo as coisas. Descobre como? Descobre, às vezes, sendo abusado. Descobre sendo deseducado. Descobre sendo mal educado. Por quê? Porque a família não educa em relação a isso. A igreja não educa em relação a isso. E a escola não. Como é que vai fazer?
Então você tem toda uma geração e gerações formadas sem nenhum tipo de educação sexual. Para abordar esses assuntos, eu acredito que deve existir educação sexual. Vejam só, irmãos, Deus nos fez pessoas sexuadas. Deus logo no começo estabeleceu a diferença de gêneros. Macho e fêmea os criou. Desde esse momento começa a relação entre sexos. As pessoas começam a ter que lidar com sua sexualidade desde o começo. Como não educar em relação a essas questões? O reverendo, uma definição de educação sexual bíblica, que eu acho que é a forma que a igreja deve tratar isso a princípio, é assim: educação sempre é processo de ensino-aprendizagem. Eu sou aquele que uso a abordagem protestante tradicional da educação sexual. Na academia existem algumas abordagens para a educação sexual. Por exemplo, como é que eu vou estabelecer um projeto de educação sexual na minha igreja? A partir da abordagem cristã protestante de educação sexual. Na academia, essa abordagem existe e é reconhecida. Eu poderia dizer que uma educação sexual bíblica é aquele trabalho de ensino e aprendizagem que tem como base conceitual as Sagradas Escrituras e visa educar os cristãos para que possam viver a sua vida cristã de uma forma feliz, responsável e alegre. Não é? Aí nós nos perguntamos como é que as pessoas podem reagir a parafilias, como é que as pessoas podem reagir à homossexualidade, que para nós são comportamentos desvirtuantes, se elas não foram instruídas a respeito disso, se não se conversou a respeito disso. A igreja precisa entender que ela está dentro de uma sociedade na qual esses assuntos cada vez mais ganham destaque, e a igreja precisa se preparar para isso. No meu entendimento, reverendo, então a educação sexual a partir de família, a compreensão da necessidade que nós temos de conversar sobre isso. Esposo precisa conversar com a esposa, porque muitas vezes o esposo e a esposa não conversam sobre o assunto, vivem às vezes a relação inteira infeliz na área sexual, porque não conversam sobre isso. É preciso conversar com os filhos sobre questões de sexualidade, porque se você não conversar com seu filho ou sua filha, você será a única pessoa nesse mundo que não está tratando de sexo com ele. A internet está a todo momento, a escola está a todo momento, a rua está a todo momento. Então, mesmo se os pais que não tiveram isso dos seus pais, não conseguirem passar por cima da sua vergonha, os seus filhos vão estar recebendo informação de todo lugar que você não quer que eles recebam. Né? Eu acredito que a igreja também precisa aprofundar mais a sua palavra sobre isso. Não basta apenas chegar no púlpito e dizer para as pessoas: homossexualidade é pecado. Porque, de repente, essa pessoa vai para a faculdade e vai conhecer uma colega que é uma ótima pessoa, é educada, é responsável, é inteligente, é atenciosa e é homossexual. E ela vai dizer: na igreja pintaram para mim que homossexual é tudo de ruim, é gente que não presta. E agora eu estou num conflito, porque eu estou vendo que essa pessoa é diferente. A igreja, então, precisa aprofundar a conversa. E dizer o seguinte: por que a homossexualidade é errado? Não é? E ter tempo para conversar sobre isso. Não só jogar isso, não é, para a igreja e achar que porque você falou alguma coisa, todo mundo ali compreendeu e vai praticar. Nós temos percebido mais, pastor, tem havido uma dissociação muito grande daquilo que a gente ensina na igreja e daquilo que os nossos membros praticam. Eu li uma pesquisa dos Estados Unidos, né? É verdade que é dos Estados Unidos, mas as pesquisadoras, elas queriam pesquisar o seguinte: o comportamento dos jovens de 4 religiões: protestantes, judeus, muçulmanos e hindus. A questão era se essas pessoas praticam sexo pré-marital. A constatação é que, por exemplo, em relação aos cristãos, a prática do sexo pré-marital se assemelha muito das pessoas que não têm religião. Muito. O que é que isso demonstra? Que há uma dissociação entre o que a gente ensina e entre o que o povo está praticando, o povo da igreja de fato está praticando. Eu acredito que, primeiro, isso, conversar.
ouvir as pessoas, ouvir as dúvidas das crianças, ouvir as dúvidas dos adolescentes, ouvir as dúvidas do adulto sobre isso na igreja. Ouvir. Se você não sabe responder, procure conhecer, procure estudar para que você possa responder. Mas a primeira coisa é, nós não podemos mais ficar calados e não tratar sobre essas questões. Primeiro, uma ação de educação sexual. Segundo, acolher quem vier. Quem entrar na igreja deve ser acolhido. Você não pode criar uma barreira para quem quer entrar na igreja, porque Jesus disse que veio salvar os pecadores. Chamar pecadores ao arrependimento. Não quer dizer isso aqui, gente, que acolher significa dizer o seguinte, ó, tudo bem, você tem esse comportamento, é contra a Bíblia, mas tudo bem. É aquele evangelho que diz que o amor está acima de tudo, não é por aí. O amor está acima de tudo não quer dizer que você vai dizer o seguinte, não importa o comportamento pessoal, o que importa é ter fé em Deus. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A nossa confissão fala que a Bíblia é nossa regra de fé e de prática. Então, a prática sexual do cristão, ela tem que ter base na Bíblia. Essa pessoa, então, quando chegar na igreja, pastor, ela deve ser acolhida, ela deve ser ouvida e ela deve ser ensinada. A partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus. E dizer o seguinte, olha, Deus não deixou a questão do sexo por nossa livre conta. O Criador, ele tem um projeto para a nossa sexualidade. O Criador, ele tem valores que passou para nós. E ele quer que nós também abracemos esses valores. Mas vamos conversar sobre isso. Não vá logo embora. Você vai ser acolhido. Nós queremos conversar com você. Então, educação sexual e acolhimento. Porque Jesus Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento. Entendeu? Na reunião do Supremo Concílio, essa última desse ano, foi formada uma comissão para tratar das questões das chamadas teorias de gênero, ou da identidade de gênero. A igreja está preocupada com isso, porque nós não sabemos que tipo de leis podem entrar em vigor a respeito da questão de gênero. E nós sabemos muito bem que pastores ou cristãos que ensinarem a palavra de Deus e a ética da palavra de Deus a respeito da sexualidade, eles podem sofrer uma sanção. Né? Então, nós temos uma comissão que está se preparando para tratar sobre isso. Muito bem. Nós já temos algumas dimensões, né, da sexualidade. A gente sabe que a mulher é muito objetificada e que existe um mercado em torno disso, de exploração da figura da mulher, do corpo da mulher. E, de forma especial, nosso país, Brasil, foi o último país da América do Sul a conceder carta de alforria aos escravizados. E a mulher negra, ela foi objeto da exploração sexual durante muitos anos. Acho que isso, inclusive, é uma coisa muito recente. Mas na área coletiva da nossa sociedade, isso continua como uma regra. A ideia da mulata, da mulher, que é uma máquina de fazer sexo. Essa abordagem, forma de se enxergar a mulher, hoje tem sido explorada também pela musicalidade brasileira. Há muitas músicas e formas de dança, inclusive, que são, por assim dizer, atos sexuais em plena luz do dia. Forma e o jeito de dançar. Qual deveria ser a postura do cristão em relação à visão disso, daquilo que está acontecendo na sociedade, qual deveria ser o papel da igreja? Você falou um pouco sobre essa questão da ausência da abordagem ao tema. A gente está vivendo um período em que o próprio Estado ele já legitimou, legalizou, através do Sistema Único de Saúde, a mudança de sexo. Nós estamos caminhando para um momento em que vamos começar a receber
pessoas na igreja que eventualmente fizeram essa cirurgia de mudança e que, em algum momento da vida, perceberam que não era para ser feito, que estão arrependidas e vão chegar para a igreja, né? Esperando serem acolhidas. Então, juntando essa informação, dessa questão da objetificação do corpo da mulher, do atraso da sociedade brasileira em tratar da exploração, eu queria que você falasse um pouco, sobre a questão da exploração e também de como as pessoas estão vendo isso e o que a igreja, enquanto instituição religiosa, poderia fazer para tentar, de alguma forma, contribuir para que esta relação social ela seja amenizada dos seus problemas. Sobre a objetificação primeiro. Objetificação humana é quando você reduz a humanidade de uma pessoa aos seus órgãos sexuais. Em relação à mulher, isso está muito presente na formação da sociedade brasileira. Até por uma questão de preceito religioso, a visão que se tinha sobre a mulher é que o seu valor estava em gerar filhos, seja, no seu útero, é um órgão de reprodução. E o seu valor estava no cuidado da casa e dos filhos. E se resumia a isso. Não se entende a mulher como um ator social. Alguém que possa interferir nos rumos da sociedade. Até a questão relacionada a trabalhos. Então não se via dessa forma a mulher. Então, dessa forma, a gente fala de uma objetificação. Historiadores vão falar sobre isso. Se reduzir a importância da mulher apenas uma questão de reprodução e uma questão sexual, que é atender o seu marido dentro da sua casa. Em relação à mulher negra, isso se agrava, porque além dessa questão ligada ao gênero, de ser mulher, tem a questão ligada à raça. Desde quando os europeus chegaram no Brasil até aqui, são 522 anos, não é isso? São 522 anos? Sim. Dos 522 anos, 350 foi sob escravidão. Vocês têm noção do que isso significa? A nossa sociedade é uma sociedade que existe com muito mais tempo com escravidão do que sem escravidão. O que fica disso não se apaga. Ainda hoje, a nossa sociedade é uma sociedade que tem na raça um ponto determinante. Basta ver os indicadores sociais. Falando aí sobre a mulher negra é aquela que, na pirâmide social, está na base, na parte mais baixa. Ela recebe, por exemplo, no mundo de trabalho, foi até um tema que caiu aí no concurso público do domingo passado, a mulher negra recebe menos do que o homem branco, menos do que a mulher branca, menos do que o homem negro, ela está na base. Né? Então, se agrava por conta da raça. Em relação à exploração e à objetificação sexual da mulher negra, no Brasil, começa antes das primeiras africanas escravizadas aportarem aqui. Porque ainda nos navios negreiros elas eram abusadas. Então, a história da objetificação da mulher negra no Brasil começa antes de pisarem aqui. Não é? E quando elas pisam aqui, no regime da escravidão, o valor, inclusive, das mulheres negras se dava em relação aos seus aspectos físicos. Aquelas que mais se assemelhassem com mulheres europeias, elas tinham mais valor. Porque elas seriam levadas para as casas grandes e, além de fazerem todos os trabalhos domésticos, elas seriam colocadas em sujeição sexual. Né? Elas sofriam todo tipo de estupro, que na época não era tido como estupro, porque não havia crime contra a propriedade. Considerando que a mulher negra é uma propriedade, você não era processado. O único momento em que um negro ou uma negra, de alguma forma, tinha um relance de ser humano é quando ele cometia algum crime, porque aí a lei se aplicava sobre ele. Então era o único momento.
Portanto, esses abusos e essa visão negativa sobre a mulher negra, sobretudo em relação à sexualidade, elas se perpetuaram. Ainda hoje, a mulher negra é aquela que tem maior dificuldade em entrar numa relação na qual haja um marido fixo. Quando as pesquisas aí que se fazem sociais no nosso país, PNAD, por exemplo, vai verificar quais são aquelas famílias compostas por mãe e filho, você vai ver que a maioria das mães que não tem marido, que não tem companheiro, são mulheres negras. Porque ainda se tem aquela visão de que ela é para ser usada e não é para casar. Então, reverendo, essa objetificação, ela permanece, o racismo permanece, coloca as mulheres negras numa situação assim, ainda de desvantagem, ainda tem esse imaginário sensualizado, né? A sensualização do corpo da mulher negra, a mulata tipo exportação, o turismo sexual que acontece, né? Ainda coloca essas mulheres, né? Nessa situação. Como a igreja deve reagir? Educando. Tem coisas que nos parecem óbvias, irmãos, mas que na realidade não são. Nós sabemos que todos os homens são feitos a imagem e semelhança de Deus, que todos os homens são iguais, mas na prática da sociedade que nós vivemos não reconhece isso. Então a nossa igreja precisa continuar a falar do respeito da dignidade de todos. E que não há superioridade racial conforme Deus. Não há superioridade racial conforme Deus. Nós precisamos, então, abordar o tema do racismo, falar que ele é uma realidade, que tem colocado muitas pessoas em sofrimento, inclusive nossos irmãos, membros da nossa igreja. É porque o racismo também é um assunto tabu. E a gente não toca nele, e é uma coisa até vergonhosa. Ninguém gosta também de estar falando que sofreu racismo. Isso não é uma coisa bonita de se falar. Não é uma coisa alegre de se falar. É um mal do nosso tempo, é um pecado do nosso tempo. Que a igreja precisa combater os pecados do seu tempo. Os males do seu tempo. Né? Aquilo que desumaniza as pessoas em seu tempo. Então, é a minha opinião sobre essa questão da objetificação. Outro ponto, sobre como receber pessoas que fizeram a ressignificação do gênero. São vários termos, né? Que fizeram a transição, ou que em algum momento da sua vida mudaram a sua orientação sexual, como é dito. Como a igreja vai receber? Meus irmãos, a igreja precisa acolher. O que Jesus faria? Essa é a pergunta. A igreja precisa fazer o que Jesus faria. Como Jesus receberia uma pessoa, né, que mudou de sexo, mas que agora quer se aproximar dele? Ele rejeitaria, ele expeliria essa pessoa, ou ele aproximaria essa pessoa? Ou levaria Deus para essa pessoa? E chamaria os pecadores ao arrependimento. Né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há um pecado tão grande que não possa ser perdoado por Deus. É que às vezes nós somos seletivos em relação ao pecado. Alguns pecados são aceitáveis e outros pecados não são aceitáveis. E esse não é um comportamento que é um comportamento do Senhor Jesus. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento para essas pessoas. Verena, eu não acredito que a igreja evangélica brasileira seja preparada para acolher essas pessoas. Você acredita que a igreja está preparada para um discipulado dessas pessoas? Você acredita que, do ponto de vista dos atributos comunicáveis, sobretudo da longanimidade, a igreja ela está preparada pacientemente para aguardar o tempo da restauração do Espírito Santo na vida das pessoas que estão buscando uma adequação ao princípio bíblico do sexo e da sexualidade? Uma coisa que eu falo na igreja é o seguinte, gente, se você está esperando que vai vir para a igreja um pai de família, de uma moral ilibada, um bom trabalhador, uma pessoa honesta, não bebe, não fuma,
nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada. Esse daí nem precisa vir, esse daí já tá bom. Esse daí já tá bom. Acontece que às vezes a gente quer receber na igreja pessoas assim. Entendeu, reverendo? E não é isso. A gente tem que saber que a gente precisa receber as pessoas que estão vivendo a vida afastada de Deus. Volto a dizer, o Senhor veio chamar pecadores a arrependimento. Como é que se discipula essas pessoas? Da mesma forma que você discipula outras pessoas. É porque aí tem um autor, que é o Foucault, ele tem a história da sexualidade, alguns volumes. E aí ele vai, segundo as suas pesquisas, dizer o seguinte: quando foi que o pecado sexual passou a ser o maior pecado na igreja? Porque a impressão é que o pecado sexual é o maior pecado. Paremos para pensar na nossa igreja assim, de 10 disciplinas eclesiásticas, quantas estão envolvidas ao sexo, reverendo Fernando? De 10 disciplinas eclesiásticas, quantos estão envolvidos ao sexo? Quase 10. 9 ou 9,5. A igreja praticamente só disciplina a conduta sexual inadequada. Ou seja, esse pecado é um pecado especial. É um pecado que deve se colocar sobre ele. Tudo ele não corre não sobre os outros. Né? Então, no período da Contra-Reforma, quando o catolicismo vai perdendo o controle sobre as consciências, porque a reforma liberta dessa questão da necessidade do vigário para se ligar a Deus, quando esta ideia de que há um sacerdócio universal do crente, quando a ideia de que pelo Espírito Santo você pode falar com Deus, e isso quebra um pouco o controle que a consciência católica tem sobre as consciências, a Contra-Reforma é um movimento para tentar restabelecer a hegemonia do catolicismo sobre as consciências. Então, a partir daí, o que passa mais a ser punido é a questão da sexualidade. A partir da Contra-Reforma, começa a se exigir confissões. E as confissões é para a pessoa falar da sua sexualidade. E a sexualidade, que é um grande poder, passa a ser algo controlado para manter poder sobre as pessoas. A partir disso, a igreja coloca o pecado sexual como um pecado. E começa a tratar diferente quem pecou nessa área. E por isso a gente pensa que deve-se haver um sistema especial na igreja para receber pessoas assim. Quando, na verdade, são pessoas que são pecadores como eu, como nós fomos, que fomos acolhidos pela igreja. Nós temos que acreditar no poder que a palavra de Deus tem. Essa pessoa, na sua vida, tomou um rumo que não é o rumo de sexualidade que o nosso Deus estabelece para nós na palavra do Senhor, como uma pessoa uma vez se tornou um ladrão, como alguém cometeu um adultério, como alguém era uma pessoa desonesta, como alguém sonegava sempre imposto de renda, se desvirtuou em outra área. A gente tem que acreditar que qual é a forma que nós temos de ajudar a pessoa, levando o evangelho para ela. A igreja, então, ela deve se afastar do preconceito e de achar que se uma pessoa na vida tomou uma posição assim, é uma pessoa que não há salvação para ela. Na verdade, pastor, até os filhos, às vezes, nossos, dentro da igreja, por algum momento cometeram um pecado sexual, até os nossos filhos, a igreja já rejeita. Às vezes a família até rejeita, não é? Porque cometeu um pecado na área sexual. O Senhor Jesus nunca agiu dessa forma. Ele chamou pecadores ao arrependimento, mas ele chamou. Então a igreja precisa tomar cuidado para não se apavorar com as coisas. Não é? E saber que vai receber com o evangelho da graça de Deus as pessoas. Muito bem. Eu creio que essa questão da abordagem da sexualidade no currículo da igreja, me lembro, na nossa editora, por exemplo, de nada assim, do ponto de vista de tema, porque nós temos no nosso currículo de escola dominical 4 revistinhas, com 13 lições cada uma. São temas que às vezes são abordados durante o ano inteiro. Eu não me lembro de nada assim, sequenciado. Não, tem 13. Com 13. É a revista Deus do Sexo. Sim, é do livro. Que é baseado no livro Deus do Sexo.
é uma boa revista, mas que ficou assim, passando. Um pouco destaque, não é? E não há um projeto, né? Disso não tem projeto. Eu acredito que essa questão, como quase tudo na vida, exige de nós uma abordagem, porque as questões que envolvem a sexualidade humana, elas têm início na tenridade. As pessoas que vão tratar em consultórios com psicólogos de alguma disfunção ou de alguma coisa que lhe afetou nessa área, vão relatar que alguma coisa lhe ocorreu lá na infância que de alguma forma mexeu com a sexualidade. Então, eu fico pensando que, para além dessa abordagem na idade adulta, é possível que haja uma necessidade de que a gente tenha um currículo em que, ainda no departamento infantil, as crianças já tenham que ouvir sobre isso. Eu acho que nunca foi tão importante para a igreja você reafirmar para o menino que ele é homem e para a menina que ela é mulher. Por quê? Porque a ideia que vem com uma avalanche sobre a igreja hoje é que as coisas são definidas. Se anula essa questão determinada, que é a questão biológica, e aborda-se apenas o aspecto da formação e da influência da cultura, da família, da própria função da religião. Então, eu acredito que na história do protestantismo brasileiro, nunca foi tão necessário, você que é pai, você que é mãe, que está nos acompanhando agora, vendo esse bate-papo aqui sobre sexualidade, você reafirmar para o seu filho a masculinidade dele. Porque você olha para a sociedade, parece que agora a tendência do homem é adotar uma postura da feminilidade e da mulher da masculinidade. Então, a gente está vivendo uma situação em que a evolução disso é algo que a gente não sabe calcular onde vai parar. Por exemplo, nós sabemos que a indústria do sexo é uma das indústrias mais poderosas do ponto de vista econômico do mundo. Quanto o sexo fomenta a economia, quanto mexe com a economia, a gente não tem nem como calcular. Porque, tanto do ponto de vista físico, em termos de lógica, como do ponto de vista virtual, a exploração. Você vai usar rede social, por exemplo, a sua mente é bombardeada por pessoas, tanto homens como mulheres, praticamente despidas. Isso é a exploração do sexo e da sexualidade. Então, a gente está caminhando agora, está chegando no Brasil, as grandes capitais já têm a chamada internet 5G. E com a internet 5G vem as questões do metaverso, onde as pessoas vão assumir a figura de um avatar e vão ter uma vida e celebrar suas festas. Já se fala hoje, reverendo, na igreja metaverso. As universidades e faculdades estão investindo pesado em ensino à distância a partir dessa questão do metaverso, né? Então, é mais uma janela que se abre para a exploração da sexualidade. Então, como é que a gente vai poder, enquanto igreja, não tratar disso? Como é que a gente vai simplesmente desconsiderar? Achar que não está rolando nada. E que os nossos meninos e meninas, pré-adolescentes, crianças, adolescentes, não estão sendo bombardeados o tempo inteiro para que, de alguma forma, assumam uma sexualidade que não tem conformidade com a verdade do Evangelho. Então, de fato, está se falando sobre educação em muitas áreas, como educação financeira, nós tratamos aqui no sexto. E ainda há esse tabu que impede ou que tem dificultado se tratar, se abordar. Além do tabu mesmo, porque hoje você tratar um tema como esse, é um risco que você corre, inclusive de apedrejamento digital ou de cancelamento. Por quê? Pega-se recortes da fala de pessoas para atribuir
rótulos de que fulano é homofóbico, fulano é transfóbico, né? Agora já tem até o heterofóbico. Então é esse ambiente que a gente está vivendo. Então, tratar e educar desde a tenra idade, reafirmar para o menino que ele tem que ser homem, que ele é macho, não é? E ser macho não é ser machista. A masculinidade, segundo as Escrituras, é algo muito belo. A feminilidade, o papel que a mulher pode exercer na sua família, com o seu marido, na sociedade, na igreja, é algo muito bonito. Então vem a ideia do meu corpo, minhas regras, que na realidade é um veículo de escravização das pessoas, das mulheres, de alguns homens, e muitos homens, e também da exposição que se tem para as DSTs, porque a partir dessa sexualidade aberta, não é? E dessas novas formas de relacionamento, nós falamos aqui de parafilia, mas não falamos, por exemplo, de relacionamento aberto. Não falamos aqui da poligamia, de relações que já são, inclusive, referendadas pelo Estado brasileiro. Mais de 2, uma relação de casados, que às vezes é homo ou pode ser hétero também. Algumas mulheres e alguns homens, ou um homem e algumas mulheres. Então, tratar sobre isso é uma questão de sobrevivência para a manutenção do padrão daquilo que a Escritura nos ensina. Então, reverendo, nós estamos falando aqui sobre dezenas de temas. Para cada tema desse é uma conversa, né? Para cada tema é uma conversa. Nós estamos falando de dezenas. Eu queria falar um pouco sobre a criança, e eu falei no começo que a sexualidade é uma formação. Bom, então você entende que você precisa que o seu filho tenha uma sexualidade baseada na Bíblia. E você simplesmente começa a levar ele para a igreja e acha que por causa disso ele vai ter uma sexualidade baseada na Bíblia. Lembre-se que ele vai para a igreja às vezes uma vez na semana, ok? Uma vez na semana. Então, o que ele recebe do conceito sobre sexualidade da igreja, que geralmente não é diretamente sobre sexualidade, a sexualidade entra como uma questão praticamente à margem da mensagem, ou seja, até hoje nós não temos, de fato, uma conversa aberta sobre sexualidade da igreja. Se tivermos, vai ser uma vez de quando em quando tempo. Porque você não vai ficar falando de sexualidade todo dia, todo domingo na escola dominical. Vai ser uma vez de quando em quando, onde você vai passar um conceito bíblico sobre sexualidade. É necessário. Isso a gente chama de educação no nível formal. Certo? A família, reverendo, sobre a criança, precisa entender que ela precisa ter essa função. Tanto em relação à educação bíblica cristã, como em relação à educação bíblica sexual, a igreja é uma parceira da família. A educação de filhos pertence à família. Não pertence à igreja. A igreja tem uma participação. Portanto, se dentro de casa a família não olhar para a sua criança e compreender que a criança está se formando, inclusive na sua visão sobre o sexo, e compreender que não só a educação formal, no sentido de dizer para ela que é certo e errado, que é homem, que é mulher, não é só isso. Tem educação informal também, nós sabemos que a educação formal é educação informal. Por exemplo, se dentro da casa dos cristãos o marido continuar ou tiver um comportamento onde trata a sua esposa de uma forma indigna, se dentro da família cristã há um abuso de um esposo sobre a esposa, ou vice-versa, que também acontece, isso aí está formando a criança. E às vezes a formação, através daquilo que você observa, ela é mais importante ou mais significativa do que a formação a partir do conceito. Né? Então, em relação ao conceito de homem e mulher, que homossexualidade é errada, eu acredito que a igreja sempre teve esse discurso, mas eu acho que hoje é insuficiente. Esse discurso precisa ser aprofundado. E dentro do âmbito da família, nós precisamos compreender que nós precisamos conversar sobre o assunto. Dizer assim, olha, nós somos cristãos, a nossa ética é baseada na palavra de Deus.
Nós não dissociamos o sexo da identidade, porque esse é o ponto do culturalismo americano, dissociar o sexo da identidade. Eu tenho sexo X, mas eu posso me identificar com Y, né? Judith Butler e assim por diante. Então, dizer, nós que somos cristãos não dissociamos o sexo da identidade. O nosso sexo vem acompanhado da identidade. Aquele que nasceu homem é homem, não só sexualmente, mas a sua identidade é a identidade masculina. Então você precisa ensinar esse conceito, mas, sobretudo, tomar cuidado para que dentro das nossas casas nós não estejamos, pelo nosso comportamento, talvez até pela nossa falta de educação sexual, formando filhos, né, ou filhas que, na verdade, não estão sendo educadas. Não está passando esclarecimento, você não ouve as suas dúvidas e apenas impondo conceitos. Eu acho que a gente sempre falou, né? De menino, de homem, de mulher, de heterossexualidade, de monogamia, nós sempre falamos isso. Acredito que a gente precisa aprofundar isso, pastor, dentro da igreja. É uma conversa assim, que não deve ser para uma vez só. Porque, veja, sexo, você falar de sexo, você está falando de política, você está falando de espiritualidade, você está falando de comportamento, você está falando de vida. Porque todas as relações humanas, em nenhuma relação humana, a sexualidade deixa de estar presente. Em todas as relações humanas, você está ali com a sua corporeidade, você está ali com a sua identificação. Então, não podemos separar as áreas da nossa vida. Nós precisamos olhar para a pessoa, para o cristão, de uma forma integral. E compreender que a Bíblia deve ajudá-lo a sua vida. Não só, irmão, porque a educação sexual é importante. Para que a pessoa se conheça e para que a pessoa conheça como deve tratar o outro. A pergunta é, nós estamos falando muito dentro da igreja e fora da igreja. Como é que um cristão se comporta no ambiente público, onde ele convive com pessoas heterossexuais, transexuais, bissexuais, que são os mesmos? Como o cristão se comporta ali? Será que esse cristão deve cortar qualquer tipo de relação com essa pessoa? Vem a pergunta, o que Jesus faria? Jesus cortaria qualquer tipo de relação com essa pessoa? Por exemplo, na minha faculdade eu não posso fazer um trabalho de história se a pessoa for homossexual. Será que é isso? Será que esse afastamento é que muitas vezes nós praticamos? Ao se conhecer no espaço público que uma pessoa tem um comportamento sexual que a gente chamaria de desvirtuante, o cristão logo se afasta. Porque há um estigma sobre essas pessoas. Estigma é aquilo que causa medo. Então, eu fui tão ensinado, por exemplo, que ser homossexual é a pior coisa do mundo, que eu tenho medo do homossexual. Que se ele está na escola, eu vou ser do lado dele para não me tornar um impuro. Isso vai fazendo com que eu tenha dificuldade de tratar as pessoas de uma forma digna, de uma forma humana. Reconhecendo que ainda que essa pessoa não siga a fé que eu sigo, eu devo respeitar. É um ser humano, não deixa de ser um ser humano. E se eu, porventura, quero fazer alguma coisa para essa pessoa, que eu possa apresentar o Evangelho da Graça. Porque aquela velha história, parece que a gente só tem coragem de evangelizar quem já é bonzinho. Quem é malzinho, a gente não tem coragem de evangelizar. Muito bem. Nós vamos passar agora para as perguntas. Só porque é interessante, porque isso que ele falou hoje me tocou muito, porque no caminho eu levando meu filho para a escola, eu fui dizendo isso para ele tomar cuidado, para ele não fazer muita amizade com quem é homossexual. Mas não no sentido de disciplinar. Eu disse, trate bem, cumprimente, mas não praticando o. Então eu acho interessante falar sobre isso, porque eles ainda são muito levados pelo mundo, né? Influenciados. Então, nesse sentido, eu disse que eu estou só falando porque ele pode estar lá. Então, eu pensei que ele não deve ficar andando, tendo muito contato. Uma base firmada para saber separar as coisas. Aí a senhora dá essa base aí em casa. Isso. Para dizer, meu filho, vem aqui, deixa eu explicar uma coisa. Um homossexual não quer dizer que a pessoa é ladrão. Não quer dizer que é um criminoso. Você não precisa ter medo. Agora você precisa entender que nós temos uma ética bíblica para o nosso comportamento. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter um comportamento heterossexual. Não é? Deus estabeleceu a relação sexual entre um homem e uma mulher.
Então, tem o homossexual na sua escola? Tem. Você não deve rejeitá-lo, você não deve marginalizar, você não deve ter uma visão de que é um mau caráter, de que é uma pessoa promíscua. Você deve tratar com respeito, você não deve se distanciar no sentido não faço nada no trabalho da escola, mas você tem que ter a sua consciência de quem você é. Não é de quem você é. Você não vai ter o comportamento que ele tem, mas você pode, inclusive, falar da palavra de Deus em um momento oportuno. Isso, sabe, irmão? Porque não é só em relação à homossexualidade, não. Nós temos essa tendência, sabe? Desse estigma. E o que acontece? Como é que nós vamos ser salvos da terra? Como é que nós vamos ser luz do mundo? Como é que nós vamos alcançar as pessoas se nós nos afastamos? Quer dizer, eu só falo com o crente, eu só ando com o crente, eu só converso com o crente. Não foi isso que Jesus ensinou. Isso aí é como se a gente fosse crente, como vagalumes dentro de um saco. Você prende os vagalumes dentro daquele saco, fica todo mundo ali piscando e a escuridão todo ao redor. A ideia de vocês foi abrir o saco e a nossa luz começar a poder brilhar na escuridão. Se a gente tiver essa postura de separatismo, só converso, só falo. Agora, como a senhora falou, é por isso que a minha fala é preciso ter uma educação sexual em casa. Né? Você vai, a primeira fase da socialização é em casa. Os primeiros conceitos de vida social é em casa. Ele vai entrar na escola, vai passar por um segundo processo de socialização, que ele vai conviver com valores diferentes do valor de idade. É por isso que a gente em casa tem que preparar ele. Existe, inclusive, uma confusão entre educação e escolarização. O papel da escola é escolarizar. E a família tem que educar. Às vezes a gente se depara no gabinete pastoral, pessoas que chegam, mas pastor, trouxe esse menino na igreja a vida inteira, o menino agora não quer mais nada no evangelho. Trazer para a igreja, irmão, não significa muita coisa. Porque se você traz para a igreja, para que o menino venha apenas para a escola dominical, para ouvir um estudo de 50 minutos, mas durante a semana, a sua casa não é um núcleo de discipulado de evangelização, saiba que esse esforço de sair de casa no domingo apenas para trazer para a igreja será ineficaz, insuficiente. Porque a escola cumpre o papel de escolarizar, a família cumpre o papel de educar. E parte dessa educação é trazer para a igreja. Mas não é tudo. Não é? Daí, essa coisa hoje do homeschooling. Tem pessoas que estão tentando botar os meninos na bolha. Está um movimento, inclusive, entre cristãos, e que não querem meninos na escola, nem na faculdade, por causa do marxismo cultural. Que os meninos vão se enveredar por esse caminho, então estão se reunindo em grupos para deixar esses meninos nessa redoma, nessa bolha, na realidade, transferindo seus medos para os filhos. Como é que esses meninos vão ser crentes? Onde é que eles vão ser crentes? Porque em algum momento da vida deles, eles vão ter que sair da bolha, ou do gueto. E quando saírem, como é que eles vão lidar com o diferente? Será que eles vão estar preparados? Então, se a gente se ocupasse em educar os nossos filhos, se o evangelho na nossa vida não fosse apenas conceitual, fosse algo que a gente vivesse efetivamente, na experiência, no dia a dia, no trato com a esposa, com os filhos, com os semelhantes, com o próximo. Então isso faria muita diferença e preservaria muitos de desviarem do Evangelho. As pessoas ficam preocupadas porque há uma estimativa alta de meninos que chegam nas universidades e se afastam da igreja. Aí você fica perguntando, qual é o problema? O problema vem da base. Não teve ensino religioso em casa na infância, nunca fizeram culto doméstico, nunca oraram com os filhos e pelos filhos, nunca se preocuparam em testemunhar do valor de Cristo, mas acharam apenas que esta reunião dominical era suficiente. Então, quando chega na idade e os bombardeios, né, e esse assédio que a academia traz sobre os meninos, sem a base que eles precisam para permanecer, eles terminam saindo dos caminhos do Senhor. Mas a culpa é da família, que não educa. Educar no sentido de preparar os filhos
para essa batalha, para essa guerra. Nós deveríamos estar criando os nossos filhos para uma guerra, porque nós estamos em guerra. É uma guerra ideológica. E não vem ninguém dizer que eu não tenho pastor, não tenho ideologia. Mas se você não tem, você está vivendo nada do outro. A sociedade está permeada de ideologia. Então, vamos abrir agora para outras perguntas. A Ellen sinalizou ali. Não sei se você ainda quer falar, para complementar. Não, era só isso. Foi só no sentido de dizer que ele não é para disciplinar, para tratar bem. Sim. Tudo que ele disse, é assim mesmo que eu penso. Perfeito. Ellen. Como é que a gente vai tratar os trans na igreja? Porque, por exemplo, quem matava não mate mais. Quem roubava não roube mais. Quem era homem virou mulher, como é que vai voltar a ser homem? Minha irmã, assim, a gente tem que lidar com o possível. Possível. Essa pessoa certamente deve estar trazendo um trauma, porque talvez teve uma aflição muito grande, não se reconheceu ao ponto de fazer a mudança de sexo. Então já devia estar muito traumatizado nesse ponto. Agora que se arrependeu, deve ficar se culpando muito pelo que fez. E essa pessoa se converteu. Isso é uma questão desse momento. O que a gente vai fazer? Se converteu no seu coração, a sua vida se transformou, o Evangelho transformou as suas ideias, mudou o seu coração, agora não tem mais vontade, mas pode ter um órgão masculino. Essa pessoa vai ter, ou não sei nem se pode retirar o órgão masculino, de voltar. A gente sabe que aconteceu em muitos casos disso, pessoas que se arrependem, às vezes, tentam voltar, não é, ao seu sexo original. Alguns conseguem, outros não conseguem. Se essa pessoa tiver a possibilidade de voltar ao seu sexo original, não é, talvez seja a melhor situação. Se não houver possibilidade, essa pessoa talvez vai ter que conviver com isso durante a sua vida, não é? Mas aquela ideia, o Senhor pode transformar esse coração, não é? Por exemplo, a gente tem na Bíblia um homem que prendia, torturava cristãos e matava cristãos. E se tornou o maior apóstolo do cristianismo. Então, por que você não pode ter uma mulher trans que se converteu? Pode ser que tenha. Né? E a igreja, eu compreendo, a gente não pensa nisso. Os irmãos precisam acolher com amor. Entender que essa pessoa recebeu a graça, se transformou, se converteu e está ali. Né? A gente, trans é uma coisa muito nova, principalmente a pessoa que faz transformação no sexo, é muito novo. É uma novidade, de fato, para a igreja. Mas nós temos tantas pessoas que eram homossexuais e que eram lésbicas e que se converteram, que estão normalmente como qualquer outro. Né? Então, é abraçar. Eu queria deixar de falar uma coisa, reverendo. Pastores, né, e líderes religiosos da igreja, evangélicos, cristãos e pais, eles têm que abrir um caminho para ouvir as suas ovelhas e os seus filhos conversarem sobre esse assunto. Tá? Às vezes, a pessoa frequenta a igreja, mas ela não tem coragem de levar um assunto relacionado à questão sexual para o pastor. E ela sofre sozinha. Né? E da mesma forma, o filho, ele não tem coragem porque ele não vê no pai, ele não vê na mãe uma abertura para se tratar desse assunto. Nós, como pastores, nós, como pais, precisamos nos atentar para isso e abrir esse caminho. Meu filho, eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero saber o que você está sentindo, o que passa, porque não adianta você dizer, eu sou crente, meu filho nunca vai fazer isso. A gente não está mais nesse tempo. Eu sou crente, eu levo meu filho para a igreja, ele não vai fazer isso. Nós não estamos mais nesse tempo, gente. Não é? Nós temos que saber que pode ser que ele faça, nós precisamos conversar, manter o caminho aberto, pastores, pais. Pastor, eu não sei conversar sobre isso com meu filho. Eu sei que você não sabe. Existe ajuda. Né? Nós conhecemos autores, inclusive cristãos, que têm bons materiais. E eu conheço, inclusive, não cristãos que têm bons materiais. Gente, não é tudo que se produz sobre sexo fora do mundo da igreja que não presta. Não é assim. Não é? Por exemplo, tem um autor, Marcos Ribeiro, que ele escreve livros para educar adolescentes em educação sexual, que eu recomendo. Eu conheço o material e eu sei lá
que não há nenhum desses viés. Por quê? Porque se eu preciso de ajuda para ajudar alguém, eu tenho que buscar. Da mesma forma, pastor, se nunca conversou sobre isso, sobre essas novas questões, sobre essas possibilidades, procure se informar para que as pessoas vejam você um caminho de conversa, um caminho de diálogo. Eu, gente, tinha muito preconceito. Quando eu estava na universidade, fazendo graduação, e foi inaugurado em 2014 esse mestrado em educação sexual, eu tive muito preconceito. Eu achava isso apenas para fazer militância gay. Não é? E aí o tempo foi passando, eu fui ruminando a ideia, e aí eu comecei a parar para pensar algumas questões. A gente precisa de ajuda nessa área da igreja. A maioria das disciplinas é sobre isso. Eu parei para pensar que no aconselhamento pastoral, muita gente vai lá tratando questões sexuais. Tinha uma moça jovem da minha igreja, irmãos, não da minha igreja, né? Mas uma pessoa, uma jovem, que ela não conseguia estabelecer relacionamentos de namoro. E ela sofria com isso, porque ela tinha uma grande vontade de casar. Com o tempo passado, ela iniciava relações, mas por ação dela, a relação terminava. Depois de muito tempo, quando ela conseguiu achar confiança no pastor para tratar sobre esse assunto, ela pôde falar, olha, na minha infância eu fui abusada dentro da minha casa por um motivo. Então hoje, quando qualquer homem se aproxima de mim, eu tenho medo. Eu tenho medo disso. Por conta disso que aconteceu. E nós tivemos a condição de poder ajudar. E tantas pessoas na igreja, tantos casais na igreja que falam sobre a vida. Olha, pastor, nós apenas vivemos juntos. Mas essa dimensão da nossa vida há muito tempo foi esquecida. E as pessoas não conversam e não podem ser ajudadas. Então nós precisamos manter o canal aberto, né, para conversar, viu? Nossas ovelhas, nossos filhos. Muito bem. Samuel. Na verdade, eu tenho uma pergunta, é só para falar sobre essa questão de universidade, que a gente encontra lá. Eu também cheguei na faculdade com essa ideia de essa resistência com quem tinha uma opção sexual que não fosse a heterossexualidade. E quem faz curso de saúde sabe que tem muitos homossexuais nos cursos de saúde, principalmente no que eu vi. Na minha sala, chegou um certo momento que só tinha eu de heterossexual e os meninos eram gays, sobre a maioria. 4, 5 e o restante era mulher. Então, eu me senti, né, estive na posição de ter que me aproximar dessas pessoas para fazer trabalho, conversar sobre a graduação. E aí, existe uma resistência entre no que eu absorvi na minha infância sobre quem era homossexual e também existe uma resistência de quem é homossexual com as pessoas que são evangélicas. Uhum. Então, do mesmo jeito que a gente tem resistência com eles, eles têm resistência com a gente. Então, eu pude me aproximar, eles, sem saber que eu era evangélico, a gente estabeleceu uma relação muito saudável. Inclusive, grande parte deles eu ainda mantenho contato, mesmo depois da graduação, são pessoas de bem, pessoas que são trabalhadoras, estudiosas que vão na profissão. E aí, em algum certo momento, eu tive a oportunidade de falar que eu era evangélico para um deles. E aí ele falou justamente isso, se antes de te conhecer eu soubesse que você era evangélico, certamente a gente não conseguiria conversar nem nada, porque eu tenho resistência pelo que eu já sofri na minha vida. Então, principalmente essa área dos jovens da igreja, crianças, perderam o ID, Deus fala, né? A gente tem que ir até eles, para ficar esperando. Se a gente quer mudança, se a gente fala tanto em mudança, a igreja não tem se movimentado para mudar. Como é que a gente vai chegar nessas pessoas? Como é que a gente vai falar do amor de Deus para eles? Então, eu consegui estabelecer uma relação bacana, legal. E eles poucos deles puderam também desmistificar essa relação do cristão que eles tinham, puderam conhecer e conversar. Eu pude falar do amor de Deus para eles. E dentro da igreja mesmo, eu já vivenciei experiências de jovens que tinha uma jovem na igreja, em uma das igrejas que eu passei, que ela se afastou da igreja e virou lésbica, descobriu essa sexualidade. E aí, eu conversando com as pessoas da igreja, né, da UPA, eu falei, vocês precisam se aproximar dela para chamar ela de volta para a igreja, ela estava aqui com a gente.
E ela fala, não, deixa lá, eu não quero ficar perto dela. Então, não é muito uma pergunta, é só para falar que a gente deve estar preparado para ser uma mudança na vida dessas pessoas. Mudar os olhares com que eles olham para a gente. Até porque Deus fala para a gente que a gente não tem que esperar, a gente tem que pregar o muito Deus para essas pessoas. Uma coisa assim, não é que a gente está naturalizando esse comportamento. Né? Não é que a gente está falando assim, tudo bem se é hétero, tudo bem se é homem. Não é isso. O ponto não é esse. Né? Não é assim, Deus aceita todo mundo, porque Deus só está interessado no coração, e a sexualidade é uma questão particular, na qual Deus não interfere. Não é assim que a gente pensa. Na verdade, a gente pensa que a Bíblia é a norma ética de vida. E para a sexualidade, a ética cristã é a ética da heterossexualidade. Então não é que com essa ideia de não repelir as pessoas, a gente está dizendo que não importa. Não é isso. Né? Não é isso. Eu queria também falar, pastor, ter a oportunidade de falar antes, que acabe aqui, que eu acho que nós precisamos da igreja resgatar uma visão positiva sobre o sexo, sobre o corpo. Eu percebo que ainda nós temos muita herança de neoplatonismo, a ideia de que o mundo bom é o mundo das ideias, e de que o mundo carnal é o mundo menos importância. Ainda uma ideia de que o pecado se pune na carne, o catolicismo tem muito isso, né? Quando alguém comete um pecado, tem que ajoelhar em cima de uma tampa de garrafa, tem que andar de joelho, porque a ideia de que o corpo é mau. E a ideia bíblica não é de que o corpo é mau, a ideia bíblica é de que o corpo é bom. Viu Deus tudo que fez e eis que tudo era muito bom. É claro que o pecado trouxe consequências, mas trouxe tanto para a alma quanto para o corpo. Então, o cristianismo aqui, ele ainda tem uma visão negativa do corpo, uma visão negativa do sexo. Né? E nós precisamos melhorar e termos uma visão mais positiva daquilo que Deus estabeleceu para ser mais alegre. Existe uma passagem no Antigo Testamento que eu acho muito interessante, que é uma lei que proíbe que um homem recém-casado vá à guerra durante um ano. E isso para proporcionar alegria à sua esposa. Ou seja, uma das maiores bênçãos que Deus concedeu à humanidade é a bênção do sexo. E nós celebramos pouco essa bênção com um casal cristão, porque nós terminamos desenvolvendo uma visão muito negativa. E a partir dessa visão negativa vem todas as outras coisas relacionadas até ao próprio corpo. É mais um indício de por que o pecado sexual ele é tão mais punido que os outros. Porque há uma visão negativa em relação ao sexo que não é bíblica. Muito bem. É importante, assim, dentro desse tema e dessa conversa, manter o padrão do que nós pensamos sobre sexo. O pensamento das igrejas cristãs e reformadas é que sexo fora do casamento para o solteiro é fornicação e para o casado é adultério. Então Deus fez o sexo para que ele esteja desfrutado por um casal hétero. O casamento é definido como uma relação monogâmica, heterossexual, de aliança, que é indissolúvel, e até que a morte se separe. Então, no casamento, o sexo ele não foi criado apenas para a procriação, mas para o prazer. Daí o livro de Kant, que é uma poesia, podemos dizer, erótica, que é muito bonito. É a celebração do sexo também. E tem ali a descrição poética da importância da relação afetiva e sexual de um casal hétero no casamento. Então, o nosso padrão vai continuar sendo esse. Primeiro, porque é o padrão de Deus. E segundo, porque o único lugar onde o sexo é seguro. Fora dele é sempre o risco do pecado, que é contra Deus, não é? E das DSTs, que é muita gente que terminou perdendo a vida, não é? Ou terminou tendo a gravidez indesejada. Algumas mulheres terminaram fazendo aborto por causa de uma relação sexual irresponsável. Então, o nosso padrão, enquanto igreja calvinista, reformada, histórica, é que o casamento é esse lugar
Né? Então, se você está vivendo algum problema na sua sexualidade, no seu casamento, você é cristão, é evangélico, procure o seu pastor. Se você não tem essa segurança de que o seu pastor pode lhe ajudar, procure alguém experiente, um oficial da sua igreja, que tenha um casamento sólido e seguro, ou um pastor de uma outra igreja, que você tenha segurança, para você começar, para resolver esses problemas. Porque o sexo não pode ser visto como uma coisa ruim. Perspectiva de Deus, o sexo deve ser celebrado, vivido, dentro do casamento. Reverendo, sobre fornicação, só uma palavra, tá? Fornicação é fazer sexo sem ser casado, né? É o namorado que faz sexo com a namorada, não são casados. Ou então as pessoas que decidiram viver juntas sem passar pelo casamento. E alguém pode perguntar, mas pastor, por que isso é errado? Teve um menino na minha igreja que me perguntou, um adolescente, ele disse assim, pastor, ele disse, é uma coisa tão bonita. Bem de adolescente. Isso é uma coisa tão bonita, é uma coisa que só faz o bem, não prejudica ninguém, eu fico feliz, a pessoa fica feliz, ela fala como fica feliz. Eu não sei porquê, ele disse mais, ele foi bem sincero. Ele disse, pastor, eu não acredito que o Deus do céu, o Deus do mundo, o Deus que criou o universo, está se importando que eu fiz sexo com minha namorada. E eu não acredito que Deus está se importando com isso. Gente, isso é fundamental, essa conversa. Vocês entenderem o que a pessoa sente. Por que fornicação, biblicamente falando, está errado a gente não aceita? Porque você tira o valor e a beleza do sexo na fornicação. Sexo não é apenas a relação física. Sexo tem a ver com encantamento. Sexo tem a ver com união. Sexo tem a ver com cumplicidade. Sexo tem a ver com compromisso. Sexo tem a ver com responsabilidade. Sexo tem a ver com estarem unidos para cumprir a função que Deus deletou. Então, praticar sexo sem compromisso, sem uma responsabilidade com o outro, é usurpar aquilo que é o maior bem que a pessoa tem, o bem mais sagrado. Não usurpa apenas os benefícios do seu corpo, mas usurpa a sua alma, que prende a pessoa. Sabe? Outras pessoas falam, mas pastor, na Bíblia, Adão e Eva não tiveram casamento. Não precisou de família, não precisou de nada, só precisou de Deus. É um grande engano. Percebam bem que há uma cerimônia. Há uma cerimônia. Adão não acordou e simplesmente Eva estava do lado dele. Opa, beleza, não precisa de nada. Não foi assim. Primeiro Deus fez a mulher, é Deus quem faz. E depois Deus traz a mulher para ele. Ela não vem sozinha, ela não vem desacompanhada. A relação ali é uma relação mediada por Deus. Da mesma forma que um pai, ou uma mãe, ou um responsável conduz a noiva, entrega ao marido numa cerimônia de casamento, da mesma forma Deus fez esse cortejo. Deus veio andando com Eva e Deus disse, agora eu estou entregando a você. E diante de mim, vocês agora entram numa relação de formalidade e de comprometimento. E agora vocês vão ser uma só carne. Então, o sexo, sem passar pelo casamento, além de tudo, ele esvazia o sexo de todo o seu significado. Certo? Esvazia o sexo da sua vida. O sexo dentro do casamento, ele é tão santo que ele é uma pré-figura da unidade de Cristo na sua igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus é o noivo e que a igreja é noivo. Noivo e noivo vão fazer o quê? Vão se casar e vão ter núpcias eternas. O sexo dentro do casamento, ele tem isso, né? Ele foge daquilo que Deus planejou. Então, por conta disso, ele esvazia. Infelizmente, hoje, certo? As pessoas estão nessa sociedade superficial, como diria o nosso Bauman. As relações são digitais, são superficiais, e onde você começa e termina com uma tecla, e isso não tem feito as pessoas mais felizes. Sabe? Essa liberação sexual, de não necessidade de casamento, não preciso de casamento para fazer sexo,
não tem tornado as pessoas mais felizes. Exatamente por quê? Porque Deus planejou não é apenas uma regra, só pode quando for casado. Não é apenas isso. Deus, ele vai além disso. Ele quer que o ser humano possa vivenciar todas as suas possibilidades. E o sexo do casamento, ele é uma coisa muito plena para ser esvaziado dessa forma. Ou seja, para você que é solteiro, o caminho é esperar. A hora certa e o lugar certo. Fora disso, você vai esvaziar. Como foi falado. Acho que a gente vai encerrar, né? Tem um bom tempo aqui de bate-papo sobre esse tema. Eu acredito que a gente não consegue esgotar, né? E tem muita coisa para tratar, mas em linhas gerais, o que nós aprendemos, construímos aqui juntos hoje, é de suma importância para a nossa identidade enquanto cristãos reformados. Né? A gente precisa ter muita sabedoria e graça de Deus na criação dos nossos filhos e na nossa relação social. Porque está muito distorcido. Orar, pedir a Deus a bênção dele sobre a nossa vida, e depois da oração nós vamos encerrar. Então, vamos ficar de pé, fazer uma oração. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu majestoso, excelso, glorioso e poderoso nome, por aquilo que construímos enquanto igreja nessa noite, sobre esse tema tão delicado, Senhor, que exige de nós uma postura piedosa, bíblica e responsável. Ajude-nos, Senhor, dentro daquilo que ouvimos e aprendemos, a vivermos a sexualidade cristã, segundo aquilo que o Senhor dispõe na Tua palavra, para que o sexo não seja motivo de vergonha, de pecado, nem de juízo, mas de celebração, de alegria, Teu glorioso santo nome. O Senhor continue abençoando a vida do reverendo Elton, seu pastorado, à frente da Igreja Presbiteriana de Matão, em São Paulo, seus projetos, a sua família, meu Senhor. Que o Senhor derrame bênção sobre o teu filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.